Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos então para a apresentação desse novo estudo, As Grandes Religiões, Fonte de Sabedoria, Caminhos para a Evolução Humana. Eu sou Tony Amaral. Se você quiser saber um pouco mais sobre mim e meu trabalho, meu site está aí, www.tonyamaral.com. Tem todas as informações, todos os meus contatos, e esse material também, todos os vídeos também estão no espaço de área de conhecimento lá. Bom, esses materiais que eu estou publicando aqui são parte da minha jornada. Atualmente eu estou como diácono na Igreja Católica Liberal, província do Brasil, e durante a minha formação eu optei por transformar toda a minha jornada de conhecimento o máximo possível. Durante essa jornada eu percebi que tem vários temas muito relevantes, vários temas importantes, e eu gosto muito da ideia de poder compartilhar com as pessoas esse conhecimento, certo? Então, o objetivo aqui é compartilhar esse conhecimento do meu aprendizado, da minha jornada pessoal, como formação no seminário da Igreja Católica Liberal. E essa é uma ideia de apenas compartilhar. Então, aqui não é aula, não é seminário, é apenas uma forma de eu poder reforçar o meu aprendizado e trazer, compartilhando com vocês, conhecimento que eu acho relevante, que eu acho importante. Então, essa é a minha jornada. Agradeço você pela confiança de estar acompanhando conosco aí, sempre me colocando, claro, à disposição, deixando liberado aí para comentários, desde que sejam respeitosos. O objetivo aqui, como cientista da religião também, é que eu transito com todas uma abordagem aqui muito isenta, muito limpa, não há críticas, nós vamos procurar aqui da maneira mais isenta possível, da maneira mais técnica, abordar temas pertinentes a mais de uma denominação, sempre procurando realmente com muito respeito, muita ética, seguir essa jornada de construção do conhecimento aqui, certo? Então, qualquer dúvida, eu estou à disposição aí. Vamos lá. Começar o trabalho aqui. Por onde a gente começa então, né? Pela morte, pelo fim. Eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, que eu estou com meu óculos, eu acabei fazendo só óculos de longa distância, agora eu fico nessa briga aqui, enquanto eu não fizer... do alto dos meus 55 anos agora, eu descobri que eu vou ter que usar o multifocal, mas eu tô temando, eu tô brigando. Então, de vez em quando, eu vou transitar com óculos e sem óculos aqui. E de vez em quando, eu vou fazer umas caretas aí para poder enxergar melhor. Peço a paciência de vocês aí, tá bom? Bom, então a gente começa pela morte, por quê? Para falar sobre as grandes religiões. O nascimento, então, nós vamos ter lá na origem, nos povos muito antigos, os aspectos religiosos. E esse encontro, falar sobre religiões, eu vou trazer as 3 principais religiões para discutir aqui, para apresentar esse estudo, primeiramente, né, depois posteriormente, num aspecto de religiões comparadas, eu vou trazer as outras principais. Ao longo da jornada eu vou explicando melhor aqui. Então, eu não quero ter uma abordagem assim, o que é religião? Religião quer dizer não sei o quê. Eu não quero ter uma abordagem da qual seja repetitiva e seja quase uma abordagem infantil, não catequética. Não é essa a abordagem aqui. Minha abordagem é mais andragógica. A gente parte do pressuposto que a pessoa já conhece um pouco do assunto, tem um conhecimento fundamental do assunto. Então aqui nós não vamos nos fundamentos, nós vamos nos aspectos conceituais, filosóficos, né? Grandes questões, nós vamos trazer grandes questões aqui para poder apresentar perspectivas, visões acerca desse tema das grandes religiões, certo? Então aqui, quando a gente vai nas religiões mais antigas, os caldeus, egípcios e toda aquela região ali, nós vamos ter ali, uma intensidade muito grande da relação das divindades e com a morte, né? A vida após a morte. Então a religião ali, você vai ter a figura muito presente do sacerdote junto aos reis. Então vai ter ali o aspecto religioso da religião. Já nessas civilizações, eles são assim fundamentais, e ali, né, a jornada ela começa realmente para explicar e para tentar toda uma civilização funcionando e se movimentando, todos os princípios religiosos, para lidar com as questões principalmente da morte. E aí a gente entende o seguinte, então nessa relação, então, a angústia da existência humana, ela vem seguindo sempre esses dois pilares, né? A vida e a morte. O que acontece antes da vida, se existe alguma coisa antes da vida,
que a gente faz com essa vida enquanto a morte não chega. E aí, ao longo dessa jornada, nós entendemos que existem três grandes pilares na área na sociedade humana que vão buscar responder algumas dessas questões, do que vem antes, se vem, do que vem durante, se vem e como vem, e do que vem depois da vida. Essas três grandes áreas são a filosofia, a arte e a religião. Então, cada uma, filosofia, arte e religião, elas vão buscar fundamentos, elas vão buscar meios, elas vão buscar formas para poder lidar com essas questões que envolvem a nossa jornada existencial, nossa jornada humana na Terra, inclusive enquanto evolução de raça, evolução da nossa sociedade humana que vem há 3, 4, 5 mil anos, nesses últimos, principalmente com o advento da educação, da cultura, da pintura, da escrita, da fala para escrita. Então nós temos aí uma jornada da filosofia, da arte e da religião na busca para responder as questões mais profundas, as dúvidas mais profundas da humanidade. Bom, e nós vamos falar um pouco mais do Ocidente. Vamos buscar aqui para o Ocidente. Nós vamos ver uma referência que... e eu quero falar para vocês o seguinte também. Eu vou trabalhar, nessa jornada, devido à bibliografia do Seminário da Igreja Católica Liberal. Na bibliografia do Seminário da Igreja Católica Liberal, nós trabalhamos com esses dois livros aqui, da Anne Besant, Sete Grandes Religiões, e dentro da bibliografia da formação do seminário, e algumas referências. Lá nós temos as religiões no mundo, do Houston Smith. E aí, o que eu achei interessante também, né? Eu procuro ter uma bibliografia, aqui não sei se vocês vão perceber, mas tem nessa estante do lado, eu tenho a bibliografia do seminário, a principal bibliografia e as obras que eu uso com mais recorrência, e aqui no nosso espaço, na nossa missão Monsenhor Leadbeater, nós temos hoje aqui uma biblioteca com aproximadamente 2.000 títulos, que a gente coloca à disposição aqui para poder gerar um monte de conhecimento realmente. Então nós vamos trabalhar nessa jornada aqui, nós vamos trabalhar essencialmente com essas três obras, para sairmos realmente de uma visão em torno... você tem uma característica de uma abordagem mais fenomenológica, mais sociológica da religião, né, mais pragmática, e aqui nós vamos buscar realmente uma abordagem mais filosófica, mais mística. Nós vamos falar um pouco mais mística, mais esotérica, né, da linha da nossa Igreja Católica Liberal, da teosofia, da qual faz parte. Então, a abordagem aqui ela vai ter essas características, tá? Então, esse curso aqui, essas videoaulas, elas vão ter realmente uma abordagem mais esotérica, mais liberal, mais filosófica. Então, não espere aqui dessas videoaulas, desses encontros, uma abordagem muito voltada à parte didática da coisa. Não, a gente aqui vai trabalhar realmente fundamentos mais esotéricos, um olhar mais amplo realmente. E na jornada do Ocidente, nós vamos ter dentro dessas obras algumas referências que eu vou trazer aqui para discutir, né? Os autores trazem que nós temos duas alegorias que moldam a civilização ocidental como importantes suportes de livro. E aqui ele vai trazer analogia realmente como se essas alegorias fossem dois suportes de livro. A alegoria platônica da caverna, do mito da caverna em seu início, e na outra extremidade, como pilar também, até o momento, o insano de Nietzsche percorrendo as ruas anunciando que Deus está morto. Então aqui nós vamos ter duas obras alegóricas que vão fundamentar aí a construção do pensamento e da consolidação do movimento religioso no Ocidente. Então nós estamos falando aqui de Platão, de mais de 500 anos antes de Cristo, até Nietzsche, mais recentemente na história moderna, né? Nessa história, nós vamos passar então da Antiguidade, e nós vamos até a Idade Média com as instituições, né, a institucionalização das religiões da Idade Média, e aí nós vamos fazer essa mesma jornada evoluindo até os tempos atuais aí, que nós temos, né, a robótica, a inteligência artificial já tomando grandes espaços que antes eram ocupados pelas religiões. E aí nós vamos ter, inclusive, isso aqui eu achei interessante trazer,
em termos de evolução, né? Porque nós temos, inclusive hoje, como uma sétima religião na Inglaterra, o judaísmo. O judaísmo ele é uma religião formal que já tem mais de 500 mil seguidores na Inglaterra, cuja sede é a Inglaterra. E o judaísmo é uma religião baseada na obra daquele cineasta George Lucas, O Guerra nas Estrelas. Então, o Cavaleiro Jedi. Então, a gente sai do cavaleiro dos cavaleiros antigos, da Idade Média, e nós vamos chegar aqui aos Cavaleiros Jedi, enquanto uma religião formal. Então, essa é a jornada, é uma transformação muito grande. E aqui, nós vamos, nesse nosso trabalho, nessa nossa abordagem, nesse nosso curso aqui, nós vamos procurar apenas discutir, ver alguns conceitos, ver alguns parâmetros, para poder nortear uma discussão, tá? Então aqui eu não quero trazer verdades, eu não quero trazer conflito, discussão. A ideia aqui não é isso. Eu vou trazer referências, pontos de observação. Eu estou compartilhando os meus pontos de observação pessoal, meus pontos de observações pessoais sobre essas obras, sobre o tema das grandes religiões do mundo, ok? Então aqui é preciso a gente ter muito carinho, muita atenção com essa nossa jornada aqui. E aí, dessa evolução, desse nascimento de Adão, né, até a religião Jedi, onde a gente chega, né? Nós chegamos que basicamente eu vou sempre falar, mas o Tony, toda a obra dele tem que falar da tal da pós-modernidade, né? Então, olha nós aqui com a pós-modernidade, olha lá, ó. Então a gente vai chegar de uma religião totalmente focada na tradição, de uma instituição religiosa construída e sedimentada nas tradições, no início, né, em seu início na antiguidade, e agora na era pós-moderna nós vamos chegar realmente numa relação religiosa que ela não está mais ancorada nesse peso institucional da tradição, e ela vai estar dentro da pós-modernidade. Nós vamos falar aí de um perfil de ceticismo, pluralidade e fragmentação. Então o indivíduo hoje, a relação do indivíduo hoje com a religião, né, ela é uma relação completamente diferenciada dos períodos antigos. E aqui a gente vai ter esse cuidado, eu vou procurar trazer essa contextualização da relação do indivíduo e das religiões hoje, de maneira geral, como um fenômeno social, um fenômeno existencial mesmo, abordando, tentando enxergar aí caminhos, caminhos que nos mostram as diferenças, o que mudou, como era, como está e como pode vir a ser. Então aqui nós estamos também tentando construir cenários, hipóteses. Nós não estamos aqui apenas trazendo informações, trazendo textos e aleatoriamente e apenas discutindo e constatando se isso é certo ou errado, bom e mal. Não. A intenção aqui é trazermos essas informações, trazermos essa leitura para gerar o quê? Perspectivas. Qual que é o caminho, qual que é a tendência, o que esperar, o que não esperar, o que fortalecer, o que não fortalecer, para que a gente tenha realmente tomadas de decisão para quem. E lembrando aqui que esse assunto, geralmente, é importante. Esse assunto seja tratado aqui, principalmente por quem busca, por quem seja buscador, por quem está realmente procurando aprofundar um pouco mais no próprio conhecimento religioso, né? E o simples fato de buscar conhecimento religioso assistindo um material como esse, acessando um material como esse, já é também um sintoma, um sinal de que o caminho, ele está sendo o caminho um novo caminho a ser percorrido pelas religiões, né, no ambiente virtual aí também, ele é uma realidade pós-moderna e tem seus prós e seus contras, ok? Mas tudo aqui a gente vai trabalhar com muita leveza, com muita didática, com muita tranquilidade. Então, dentro dessa condição que a gente viu aqui anteriormente, né, de ceticismo, pluralidade, fragmentação, eu entendi, e aqui eu vou trazer uma tese pessoal, tá? Eu entendi que dois sintomas, duas condições humanas acabaram, enquanto efeito, enquanto sintomas, se tornaram fundamentais para o adoecimento psíquico humano, a condição existencial humana extremamente adoecida nesta sociedade pós-moderna. Então aqui já existe o seguinte, da minha parte, nessa abordagem, já existe um pressuposto. Eu entendo que há um afastamento da religião por parte da humanidade, nós vamos tentar comprovar isso daqui, e o que eu estou trazendo na minha tese é que dois fatores são fundamentais que consolidam enquanto sintomas e demonstram esse afastamento.
O primeiro deles, que eu vou trazer para você aqui, é a assídia. E o que seria a assídia aqui, para quem ainda não está familiarizado com o termo? É um estado de profundo desânimo, apatia e tédio espiritual. Apatia espiritual, vamos falar de apatia espiritual, né? Falta de vontade ou desconexão com o sentido da existência. Olha que aspectos importantes nós vamos trazer aqui dentro de um conceito de assídia, né? Ideais ou busca interior, paralisia interior. O que ele está falando de paralisia interior aqui? Né? Sensação de vazio e peso nas atividades diárias, tédio e agitação. Olha os dois extremos comportamentais aí, né? Tédio e agitação. Dificuldade em manter a atenção ou finalizar tarefas, gerando inquietação ou dispersão. Gente, você percebe assim, eu como psicanalista, trabalho na área da saúde emocional, dá para perceber algum tipo de sintoma aí que, se você descrever isso daqui, a pessoa vai falar assim, mas isso aqui é ansiedade, isso aqui é TDAH, isso aqui vai ter um transtorno para poder enquadrar isso daqui. Então já vai percebendo assim, muita coisa do que a gente já percebe em termos de comportamento, em termos de condição humana aqui, emocional e mental, já tem aqui um comportamento baseado num conceito assídia, que tem a ver com espiritual, certo? E aí nós vamos ver essa relação mesmo, essa proximidade da relação da assídia com depressão clínica. E aqui, quando o autor está falando da assídia e depressão clínica, é da gente saber separar também, porque por mais que a sintomatologia pode ser parecida, é muito perigoso e tem muitos casos realmente que a questão é neuroquímica. Você vai ter uma pessoa que vai ter esse padrão comportamental aqui, padrão emocional, esses sintomas. Então, muito cuidado, porque é uma queixa recorrente que muitas vezes as igrejas, as denominações religiosas, elas vão tratar no nível do aconselhamento, no nível de algumas abordagens, para que o indivíduo saia fora do tratamento medicamentoso. Isso é muito sério, isso é muito perigoso, né? Sempre foi objetivo de muita confusão. E aí realmente aqui o nosso estudo ele vai demonstrar que a assídia ela se parece muito com a depressão clínica, tá? E aqui vale o cuidado realmente das religiões de saber separar as coisas, certo? Então, se de um lado, de um eixo, eu entendo que a assídia seja um dos fatores fundamentais para um dos principais os problemas da sociedade hoje com as religiões, eu acho que a apostasia é o outro pilar, né? E eu vou trazer aqui para a gente poder entender um pouco melhor sobre a apostasia. Então, o que vem a ser que os autores explicam seria um abandono formal e deliberado de uma religião, crença, ideologia ou partido político. E aqui nós estamos falando até de outras organizações e instituições além das igrejas, né? Seguindo aqui, dependendo de cada religião, um apóstata, que é a pessoa, né, que é o afastado do grupo religioso do qual ele era membro, pode ser vítima de preconceito, intolerância, difamação, calúnia por parte dos demais membros ativos. Então, a apostasia também, ela gera, dependendo da denominação, dependendo da própria religião da pessoa, é comum a pessoa ser realmente excluída. Você vai ter ordens, você vai ter organizações, igual eu estou falando até de partido político, né? Você vai ter aí consequências para essa pessoa desconfortáveis, consequências sociais ruins. Então, entendendo a apostasia e a assídia como sendo dois movimentos relacionados à relação do indivíduo com as religiões, um sendo um desânimo em relação à espiritualidade, às religiões, e outro sendo, então de um lado você tem um desânimo muito parecido com o processo depressivo clínico, ou por outro lado você vai ter também um afastamento, um apartamento da pessoa em relação ao convívio com o grupo social, com toda a sociedade que envolve essa religião, né? Aqui no caso a gente falando sobre religião. Os autores estão demonstrando aqui que além da religião, outras organizações humanas vão sofrer esse mesmo tipo de evento aqui. Ok? Então, eu entendendo a minha jornada aqui é para poder a tese que eu vou trazer aqui, que os principais fatores, sendo a assídia e a apostasia, vão contribuir dentro de um contexto dessa nossa sociedade atual para realmente um comprometimento da vida do indivíduo, e como o afastamento e o desânimo em relação às religiões podem realmente gerar
todo esse contexto, toda essa problemática social que nós estamos vivendo aqui. E eu vou procurar discorrer um pouco melhor sobre isso aqui, ok? Então, para a gente entender, se a gente está falando, se eu penso que tem um problema, tem uma situação aqui, acredito que a principal fundamentação desse transtorno, desse problema social em relação à religião, seja a assídia e a apostasia. Então tem uma tese aqui, tem uma teoria aqui. E aí, vamos falar, para a gente discutir isso então sobre religião, vamos ter uma visão global sobre como está hoje as religiões divididas pelo mundo afora. É uma visão que eu procurei trazer aqui bem simples para ver assim, olha, como é que está dividido hoje no mundo as principais religiões. Nós estamos falando do cristianismo à frente com 28,8%, o islamismo atrás, sem filiação religiosa, ateus, agnósticos, etc., com 24%, ou seja, e o hinduísmo com 14%, o budismo 4,1% e outras religiões 2,4% da população global hoje. Então olha só que interessante. Eu vou trabalhar aqui com 3 religiões primeiramente, tá? Mais à frente eu vou explicando aqui. Mas se você for prestar atenção hoje, sem filiação religiosa, a gente chama aqui a gente tem uma característica também, um conceito chamado desigrejados, que eu tenho uma obra aqui que posteriormente eu vou trazer ela também para a gente poder discutir sobre esse fenômeno das pessoas afastadas das religiões, dos desigrejados. Tá? Essa é uma forma que vem sendo denominada, inclusive pelo censo do IBGE. Então, eu quero trabalhar aqui, nós vamos escolher trabalhar com o cristianismo, o hinduísmo e o budismo. E lá na frente eu vou explicar direitinho por que nós escolhemos essas 3 religiões para começar esse trabalho. Não que nós não vamos ver as outras, mas as outras eu vou trazer em outra abordagem. Essa daqui eu quero cruzar essas 3 religiões, cristianismo, budismo e o hinduísmo, ok? Vamos seguir então? Aqui eu procurei trazer uma linha do tempo para nós podermos verificar assim, se eu vou trabalhar com vocês aqui nesse vídeo hinduísmo, budismo e cristianismo, quero pelo menos trazer aqui na linha do tempo, tá? Essa construção, essa jornada aqui. O hinduísmo, e aí pela minha passagem, pelos meus estudos dentro do hinduísmo, dentro do yoga e dos Vedas, eu acredito que quando eu fui buscar o yoga e os Vedas, eu fui beber na fonte, sabe? Então, assim, eu entendo que, no meu ponto de vista, beber na fonte do hinduísmo é realmente onde o fundamento de todas as outras religiões, eles vão ser encontrados aqui, tá? Então, assim, lá na frente eu vou explicar melhor quando eu vou trabalhar em cima do hinduísmo. E aqui, de maneira formal, esses gráficos aqui, a gente sabe o seguinte. De acordo com as fontes tradicionais, você vai ter o hinduísmo sendo referido aí em torno de 1500 a 2000 a.C. Mas a gente sabe que, como a teoria oral, como a religião oral pré-escrita, os próprios hindus, nós estamos falando aí de uma religião que nós estamos falando aí entre 5 a 10 mil anos antes de Cristo, tá? Então, esse tempo aí, nós estamos falando basicamente de tempo a partir da escrita, a partir dos registros. Então, nós temos, pelas nossas fontes e pela minha própria vivência aqui com esse grupo, nós estamos falando de questões dessa religião aí já por volta de 3 mil, 4 mil anos antes de Cristo, tá? Então, é uma fonte muito segura, uma fonte muito confiável. Na minha busca eu encontrei grandes pensadores, grandes respostas realmente dentro do hinduísmo. Eu respeito, admiro muito o hinduísmo. Depois nós vamos ter o budismo, lá em torno de 500 anos antes de Cristo, principalmente na figura do Siddhartha Gautama, no norte da Índia. Então nós vamos ver aqui, só do hinduísmo ao budismo, nós já vamos chegar aonde? Na Índia, no norte da Índia, e aí nós vamos seguir para o cristianismo aí, sendo consolidado a partir da missão do ministério de Jesus, do seu nascimento, do seu martírio e da sua ressuscitação, ok? Jornada aí da consolidação do cristianismo. Então, na linha do tempo, nós vamos depois ver aí o islamismo, o sikhismo. Gosto muito, eu quero trabalhar muito com o confucionismo e o taoísmo, dentro das religiões orientais. Eu tive a oportunidade de conviver com a comunidade oriental, principalmente da Seichunoye, comunidade japonesa aqui em São Paulo, por muitos anos, desde os meus 15 anos até recentemente, até próximo aos meus 50 anos.
E para mim eu tive um conhecimento muito grande, uma oportunidade muito grande de conviver com essa comunidade e aprender muita coisa da cultura oriental. Então, falei aqui para vocês que eu vou trabalhar com o hinduísmo, o budismo e o cristianismo. E por que eu trouxe essa imagem aqui, o Matrix, né? Nós vamos ver, e aí eu vou trazer para vocês de maneira muito tranquila nas minhas pesquisas. Nós vamos falar muito aqui, dentro da construção religiosa, a importância do mito. Então, por que eu trouxe aqui o Matrix para explicar o seguinte? Ó, não precisamos restringir-nos à história de Jesus. No caso aqui, sendo principalmente um país de maioria cristão também, né? Eu não trouxe aqui o gráfico do nível nacional, mas na hora que eu for falar do cristianismo, das outras religiões, cada uma eu vou apresentar o percentual em termos nacionais. Não precisamos restringir-nos à história de Jesus, pois ela tem equivalentes em todas as tribos e civilizações. Ou seja, a história do mito Jesus, ela está, se você for comparar os pontos comuns da história de Krishna, nascimento virginal, a morte dos primogênitos, o imperador mandando matá-los, essa história é comum a Krishna, Buda e Jesus. Tem uma série de fatores que você vai, desde Krishna a Buda, para chegar em Jesus, você vai encontrar. E aí no Matrix também, recentemente a gente viu um trabalho, inclusive, com um dos atores que fez Morfeu, ele explicando realmente que Matrix, na verdade, é uma releitura sobre Jesus. É uma revisão mitológica sobre Jesus, uma revisão contemporânea. E esse personagem aí, o Neo, interpretado pelo Keanu Reeves, seria realmente Jesus. Então ele vem fazer, então o Matrix, ele é uma releitura mitológica pós-moderna da mesma história que participam Krishna, Buda e Jesus, ok? Por exemplo, os judeus têm sua história na Páscoa, de uma fuga milagrosa do Egito, da Bhagavad Gita, que é a obra do hinduísmo, que é um dos capítulos do épico Mahabharata, um dos capítulos, se não me engano, o 18º, do maior épico já escrito até hoje. São um livro com mais de 700 capítulos. E o Mahabharata é uma obra épica de guerra, e que a Bhagavad Gita, que quer dizer a canção do Senhor, né? Arjuna, que é um guerreiro, que é o discípulo, ele às vésperas da sangrenta batalha, ele arranca de Krishna, que é o seu mestre disfarçado de cocheiro, o sentido da vida e da morte. Então, ou seja, são situações comuns a todas essas três principais religiões que nós vamos olhar aqui. Nos contos de Jataka e Siddhartha Gautama, que seria o Buda, né, em sua encarnação como coelho, ele vai explicar ele passa a ter consciência então das suas encarnações, e ele seria uma das encarnações do próprio Vishnu, que seria uma das pessoas a segunda pessoa da Trindade. Vishnu seria, dentro da Trindade hindu, o mantenedor, né, aquele que mantém. E assim, você vai ver assim, quando você for falar de Espírito Santo, a Trindade, ao que você for lá no hinduísmo, você vai encontrar a Trindade lá, né? Brahma, Vishnu, Shiva. Então você vai ter sempre assim, as mesmas coisas que você tem dentro do cristianismo, você vai encontrar muito parecido no budismo e muito parecido principalmente no hinduísmo. Ou seja, dá para sacar que na construção do mito, esse pessoal bebeu da mesma fonte, né? E não precisa ir longe para descobrir, no meu ponto de vista, que a fonte aqui acaba sendo o hinduísmo realmente. Então, Siddhartha Gautama, em sua encarnação como coelho, lança-se no fogo para evitar que caçadores malfadados morressem de fome. Ou seja, o sacrifício do cordeiro, do coelho. Então você vai ter um sacrifício de um cordeiro. Tem sempre uma história, elementos muito comuns aos mitos construídos. Então assim, nós vamos ver também que é muito importante trazer aqui essa relação da religião com o mito. Fundamental na construção da religião, na relação da religião, a construção do mito, ok? Aqui eu trouxe para ilustrar também, eu estou contando aí com o trabalho da inteligência artificial, para poder trazer, enriquecer visualmente alguns conceitos, algumas ideias, alguns fatores comuns do texto aqui, para poder dar uma visão. E aqui a gente está vendo, né, esse novo Jesus dentro dessa nova ordem, sendo realmente aí um Matrix, uma obra que estaria mitologicamente interpretando e fazendo uma releitura de Jesus, ok? Bom, trazendo então um avanço aqui na nossa ideia sobre as grandes religiões, um aspecto importante, então a gente voltando o quê? Nós vamos lá na antiguidade entender
como os povos antigos tinham a sua relação com Deus. E aqui nós vamos ver nessa visão aqui, o autor vai trazer uma perspectiva de imanência e transcendência. Então, quando ele está falando de imanência, ele fala aqui que os povos tradicionais percebem a fonte divina como imanente no mundo, chamando-os de volta ao infinito. Ou seja, a divindade, o grande Deus, o Uno, o grande Espírito Criador, ele está presente aqui em tudo. E a vida, esses povos antigos, nativos, indígenas, né, essas tribos, esses povos tribais ancestrais, eles tinham essa percepção, esse pensamento, essa filosofia de que Deus realmente estaria o quê? Imanente na nossa vida, que estavam conectados com a natureza. E aí também, por outro lado, tem a questão da transcendência, que ela não estaria o quê? Separada do mundo, mas é a fonte de onde promoveram. Então ele vem trazer essa questão da imanência e da transcendência. As comunidades antigas, os povos antigos, eles vão ter uma relação muito íntima, trazendo o divino para cá, para as questões da natureza, para a vida, e ao mesmo tempo, através dessa relação com a natureza, encontrar aquilo que é mais transcendente, aquilo que nos une exatamente com o que eles chamam aí de grande espírito, unideus, ok? E aí, das comunidades antigas que tinham essas características em relação à imanência e transcendência, conectados com a natureza e a relação com o divino, hoje eu trouxe para vocês aqui uma visão do que eu penso que seria as dores do mundo. Eu penso que os principais fatores que estão ilustrados nessa imagem aqui, principais fatores que eu entendo que seriam tidos hoje como as dores do mundo, seria o excesso de conforto e consumismo. Então, nós somos uma sociedade hoje essencialmente materialista, consumista, individualista. Eu acredito que essa orientação para viver sempre o aqui e agora nos desconectou realmente a questão da transcendência, do que tem depois, né, do que vem antes, do que viria depois. Eu acredito que a revolução sexual tenha trazido também um impacto muito grande em relação às principais dores existenciais hoje na nossa sociedade, provocando aí também, né, inquietude, excesso de atividade mental, física, emocional. Ou seja, as pessoas elas estão sendo se encontrando hoje extremamente na correria por um estilo eu costumo falar que clinicamente o estilo de vida da sociedade pós-moderna hoje ele é adoecedor. Então eu vejo assim, as pessoas me procuram como um clínico, como psicanalista, para auxiliá-las nos seus sintomas das dores existenciais. E a hora que a gente vai ver, o que acontece? Essas pessoas, o estilo de vida delas é completamente adoecedor. Então, essa é a condição. Todos esses fatores aqui são fatores que eu percebo, estou trazendo aqui como sendo referências para poder contextualizar hoje os impactos dessa questão desse assídia e apostasia, como sendo fatores que comprometem a relação da humanidade pós-moderna com as religiões. Aqui eu trouxe um exemplo, quando eu explico aqui para vocês do contexto pós-moderno, você vai ver o seguinte, eu trouxe aqui uma reflexão, uma frase. Se a vida te der um limão, forçosamente, se eu sair daqui e perguntar para muitas, eu ia fazer essa palestra ao vivo, deixar registrado aqui. Eu ia fazer essa palestra ao vivo num sábado, eu tô numa quarta-feira. Hoje é dia 2 de junho. Eu ia fazer essa palestra dia 6 no sábado. Mas com a minha agenda aqui, eu resolvi trabalhar gravado. Para mim é mais fácil, para mim já é melhor editar o material. Eu tenho uma agenda de produção de cursos aqui de atendimento clínico, que está muito complicada de eu parar para poder. Então eu resolvi adiar, suspender esse encontro que eu ia fazer, essa apresentação do curso As Grandes Religiões. Eu ia fazer online, ao vivo, e eu achei melhor não fazer, e por isso que eu estou gravando aqui, ok? Então, se eu for perguntar, se alguém for perguntar, né, se a vida te der um limão, qual que você acha que seria a resposta mais usual, né? O conceito se a vida te der um limão, faça uma limonada. E se eu te disser que o problema está aí, né? Então, em relação à religião, se a vida te der um limão, chupe o limão. Aqui está o problema. Então, quando eu falei lá atrás, uma sociedade de conforto, uma sociedade consumista, aqui nós estamos falando realmente que dentro dessa
dessa condição social, as pessoas não querem o que? Sacrifício. As pessoas querem na religião o que? Respostas, prazer, prosperidade. Ela quer que a religião resolva seus problemas, suas dores. Então, eu acredito que um dos principais fenômenos seja, e aí trazendo a assídia e a apostasia, enquanto sintoma desse adoecimento e a personalidade dessa nova geração realmente de não suportar, porque não suportar chupar o limão. Então, assim, o que significa chupar o limão? Olha, a existência humana ela é realmente difícil. Então, por exemplo, quando você pega a jornada de Jesus, você pega a jornada de Buda, você pega a jornada de Krishna, Buda, quando você vai pegar Buda era um príncipe que nasceu na maior riqueza que um ser humano pode conhecer. E quando ele foi fazer a jornada espiritual dele, que ele disse não para esse sistema, ele foi resolver os problemas da doença, da velhice e da morte, da doença, da morte, ele foi tentar elucidar isso, ele se tornou um asceta e quase morreu e viveu uma pobreza como nenhum outro ser humano viveu. Então, se você for ver a história dos principais líderes das principais religiões, a história deles é de sacrifício, dor, sofrimento. E agora, como é que você fala para as pessoas hoje seguir Jesus, seguir Buda, seguir Krishna? Ninguém quer. Ou seja, as pessoas querem limonada. O limão, ninguém quer. E eu acho que aí, né, a condição humana, ela exige sacrifício, exige o calvário de Jesus, como Jesus mesmo diz, pega a sua cruz e me acompanhe, e siga. Não tem outro caminho. Dentro da religião, então as pessoas, eu acredito que o principal afastamento hoje da religião seja que as pessoas querem encontrar na religião recurso e resposta para as suas dores aqui e agora. E aí nós vamos ver uma série de problemas que são pertinentes a essa condição. Ok? Falando um pouco mais, contextualizando um pouco mais aqui, eu trouxe algumas referências também dos textos de maneira mais visual aqui. Então vamos falar assim, dentro desse minimalismo pós-moderno, o autor traz uma referência aqui o seguinte: se contenta em dizer que não temos uma cosmovisão consensual hoje, não temos mapas e não sabemos como fazê-los. Então as religiões hoje, as pessoas querem realmente que a religião seja o quê? Seja um mapa para poder responder e direcionar ela nas questões da vida delas. Só que realmente as religiões não têm essa função. E como é que e aí elas dizem o seguinte: olha, jamais teremos novamente uma cosmovisão consensual. E buscar o quê? As religiões também, as pessoas querem o quê? Uma religião universal que responda tudo, que dê o caminho, que resolva tudo. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Na Idade Média, aqui está falando, nós jamais teremos novamente uma cosmovisão consensual. E aqui mais na frente nós vamos falar de religião e cosmovisão. Isso é muito importante, esse conceito aqui, tá? Ele está falando que não vai ter como prevaleceu essa tentativa na Idade Média. E não tem realmente mapa universal. O que vai fazer sentido para nós é entendermos que a nossa jornada da existência humana ela é realmente difícil, ela é complexa. E querer uma religião que resolva e responda tudo isso só vai piorar a situação. Um outro fragmento do texto para a gente dar uma olhada aqui. Essa é uma aula de apresentação do curso, né? Lembrando sempre disso. Então, esse encontro aqui, ele é um encontro de apresentação do curso que eu vou fazer sobre as grandes religiões. Então, esse nosso encontro, eu estou dando o quê? Um overview, uma visão geral do tema, a contextualização, que as religiões que nós vamos tratar, para aí sim, dentro do curso, nós nos aprofundarmos nesse conhecimento, religião por religião, tá bom? Mais um fragmento aqui desses autores, o Houston Smith e a Annie Besant. Se há uma coisa que caracteriza a modernidade, essa é a perda da fé na transcendência. Olha que interessante aqui. Ele explica a transcendência numa realidade que abrange e ultrapassa os nossos problemas cotidianos. Ou seja, tudo aquilo que não diz respeito ao aqui e agora e que vai exigir realmente que eu tenha uma perspectiva acerca do que está além daquilo que se explica, eu vejo que eu lido com muito porque eu sou psicanalista e a próprio exercício da psicanálise, Freud quando foi tentar explicar até hoje é preciso explicar que isso não se explica. Né? Então Freud, a psicanálise é a arte do quê? Daquilo que não se explica, do subjetivo, daquilo que pode vir a ser. Mas as pessoas querem o quê? Respostas. Então ela não aceita, e você vai ver que realmente as religiões,
elas tentam levar, as pessoas querem que as religiões respondam as coisas para elas, né? Resolvam as coisas. E muitas vezes não é por aí. Não vai ser assim, né? E aqui está falando realmente que essa perda da fé, e principalmente na transcendência, naquilo que está além do aqui e agora, do que isso que está posto para mim, as pessoas realmente elas querem, né, resposta e que tudo seja resolvido no nível do aqui e agora. Ok? E aqui a gente vai chegar naquela temática, naquela representação aqui da luta do ego e da alma. E o que os autores vão falar para nós aqui nesse sentido, né? Quando as consequências da crença são bens mundanos, como saúde, fixar-se nela transforma a religião num posto de serviço para autossatisfação e as igrejas em clube de saúde. Gente, isso aqui é muito sério. Quando você vai ver hoje, então, diante dessa questão de procurar a solução para as questões do mundo, da vida nas igrejas, as igrejas acabam se transformando em posto de serviço e autossatisfação ou clube de saúde. Porque eu quero melhorar, eu quero comprar carro, eu preciso do apartamento, eu quero um emprego, né? Então Deus vai me honrar, se eu fizer uma oferta eu vou ter mais, então para eu ter saúde, então eu vou aqui pedir saúde. Não que isso não seja uma atribuição da religião, mas o que está falando aqui é que numa visão pós-moderna, a igreja se tornou um lugar para resolver esses problemas, resolver os problemas da vida, de dinheiro, de saúde, de emprego, de trabalho. Será que é a função da igreja resolver isso? E aí, no nível do ego, né? No nível da personalidade. E aí nós vamos entender no nível da alma que isso é exatamente o contrário da função verdadeira da religião. O autor vai explicar isso. Ó. Então, tentar buscar a religião para resolver coisas mundanas, isso vai contra a função verdadeira da religião, que é tirar o ego do seu pedestal e não servir de instrumento para os seus desejos mundanos. Então o ego, ele vai. Então o que nós estamos fazendo? Né? Em vez de nós trazermos o sagrado aqui para a personalidade, para o mundo, nós estamos mundanizando o sagrado, o transcendente. Nós estamos levando o mundo para dentro das igrejas e querendo que as igrejas realmente se tornem postos de serviço, posto de assistência de saúde, posto de prosperidade, riqueza e abundância. É o que a gente percebe e resposta para todos os problemas e dores. Entendeu? Aqui e agora. Então, esse movimento aqui, essa constatação aqui, essa imagem, ela ilustra muito uma situação bastante real. Eu vou trazer aqui uma outra referência de texto, né, de maneira gráfica interessante, que eu vou julgando os textos e a inteligência artificial vai fazendo. O enfraquecimento desse espírito metafísico, o autor vai falar que ele causa um dano incalculável das questões humanas. Então a vida vai perder o propósito e conexão com a ordem geral e a ordem gerando o quê? Grande caos e perda. Então essa perda da conexão com aquilo que é metafísico, ou seja, aquilo que está além dos sentidos, ela tem gerado uma ruptura das questões humanas e transformando realmente a nossa vida em uma grande sensação, uma vida caótica e uma sensação de perda muito grande. Ok? Vamos seguindo então aqui. Eu acho muito interessante essa análise aqui entre os tempos antigos, a antiguidade, e agora uma visão de futuro. E aqui também a gente vai trabalhar um pouco em cima dessa forma, tá? A gente vai lá no passado, vem aqui, volta, aponta para o futuro, faz muita análise do que foi, dos seus impactos, do que poderia ser. A gente precisa, aqui também, nós vamos procurar trazer luz, trazer perspectiva, trazer alguma forma de tentar enxergar um caminho. Então não vamos só falar que é assim, foi assim, vai ser. Nós vamos procurar também o que, olha, existe uma perspectiva, vamos olhar para frente, ok? E aqui nos textos também nós vamos ter essa dinâmica aqui. Esse slide é um deles, que vai falar, em termos de antiguidade, nós temos que falar que o autor vai trazer que temos que fazer a passagem da religião como âncora na antiguidade até o século XX. Então, a religião, que era como uma âncora, baseada na tradição, baseada na coerção, baseada na verdade, na salvação, certo? Agora, é aqui que eu falei que a gente vai começar a fazer uma passagem do termo de religião para o termo cosmovisão. E mais à frente nós vamos estruturar bem melhor esse termo da cosmovisão.
passar então da religião como âncora para uma cosmovisão, aí a visão de futuro, né? Sair então de uma visão de passado, no qual a religião é uma âncora, até o século XX, para um futuro no qual a religião seja uma cosmovisão como uma bússola, que aponta para o futuro, tornando a sociedade humana mais integrada e espiritualizada. E aí nós vamos falar como bússola realmente a ciência, a consciência, a espiritualidade, a ética, a empatia, todos esses princípios e valores e comportamentos da sociedade humana realmente para a construção de um mundo melhor. E que na verdade é isso o que a religião está tentando esse tempo todo. Só que aí ela esbarra em quê? Na própria sociedade. Caminhos, e eu acredito que agora, numa época pós-moderna, olhando para trás, a gente está entendendo realmente como prosseguir dentro de uma nova perspectiva. E aqui a gente está falando realmente da perspectiva de religião para uma perspectiva de cosmovisão. Isso é muito interessante, esse termo, e não é só um termo, ele vai mudar realmente bastante o comportamento e a visão de como a religião pode se transformar. Uma percepção aqui, nós vamos ver aqui a questão da universidade, da educação. Aqui agora nós já vamos fazer uma outra análise, né? Os autores já vão nos mostrar, através desse texto aqui, conquistada a autonomia com relação à igreja, a universidade, na mente nos nossos tempos, se tornou uma rival da igreja. Essa é uma perspectiva, isso é fato. A gente consegue constatar isso nos ambientes universitários. E rivais raramente são vistos como os melhores olhos pelos seus adversários. Então hoje a universidade ela se tornou um campo de quê? De rivalização com a igreja. Isso é muito sério, porque as universidades elas vão nascer através da igreja. A igreja vai criando universidades, os hospitais. Então, essa ruptura, e aí realmente essa rivalidade vai fazer com que a universidade ela comece realmente a enxergar a religião como uma inimiga, ok? Isso aí no sentido geral, que você vai ver também, mesmo dentro de universidades, a formação religiosa, a filosofia, a teologia, e por aí vai, ok? Mas em linhas gerais, o que ele está fazendo aqui? Ele está colocando que a universidade hoje ela é antagonista à igreja e à religião, ok? Uma outra análise aqui, uma outra perspectiva que o autor vai trazer entre ciência e o mundo moderno, uma disparidade aí entre a ciência, o mundo moderno, a fé e a tradição. Ele vai trazer um texto muito interessante aqui que eu procurei ilustrar com essa imagem, através da inteligência artificial, né? O texto é: a crise da fé no mundo moderno deriva da disparidade cognitiva entre essas duas visões de verdade. A teologia do século XX esclareceu essa disparidade, mas não a corrigiu. Ou seja, essa diferença, essa disparidade entre o mundo moderno, a questão cognitiva da religião no mundo antigo e na ciência, e na fé e tradição e na ciência do mundo moderno, a teologia ela até ela trouxe alguma luz sobre isso aqui, mas essa questão, essa disparidade, ela não está resolvida. E então, dentro desse processo de cosmovisão, a relação da ciência. Aí nós vamos falar também de que ciência. Eu gosto muito do autor que fala assim: primeiro, nós devemos falar. Tratar ciência como ciências, ou seja, de qual tipo de ciência que a gente está falando. Então, assim, tentar enquadrar essas questões numa ciência, e aí a gente vai falar, né, um pouco mais que tipo de ciência que nós vamos. Então, são mais de uma ciência, qual delas que nós estamos falando, certo? E aí, dentro dessa condição da ruptura da educação, da universidade com a igreja, a religião, nós vamos encontrar um indivíduo aí na busca da verdade, nesse caminho, nesse cruzamento da busca pela verdade. Ele está falando que é o seguinte: duas formas de verdade, caminhos diferentes que encontram na plenitude da experiência humana, que seria o quê? Por um lado, temos as verdades de conhecimento enquanto derivadas da ciência e da razão discursiva, empiricamente fundadas. Então, o caminho da razão através da ciência. Por outro lado, temos as verdades que a fé, a experiência religiosa, a moralidade, o sentido e o valor geram. Estas não se baseiam no conhecimento, mas nascem de uma mescla de sentimento, intuição, ação ética, convenção comunitária, tradição folclórica e experiência mítica. Olha aqui nós estamos falando realmente do mito, do folclore, de uma série de aspectos da sociedade que traz a experiência da existência humana, traz fatores que não são objeto da ciência aqui. Então, e aí eu acho que
esse movimento ele sempre existiu. Então eu acho que aqui o tema busca da verdade, eu acho que esse tema, essa frase, esse conceito é o que acabou transformando religiões acabou trazendo dogma, acabou trazendo morte, dor e sofrimento, separação. Por quê? Quando uma religião se apresenta enquanto verdade, a verdade única e absoluta, isso gera uma confusão enorme, e gera dor e sofrimento. Porque você vai ver, na verdade, a religião, essa é a única religião, essa é o caminho, essa é só essa daqui que resolve, é só essa daqui que acerta, e as outras não. Então, assim, se você não for, se você não for daqui, né, você não pode existir, você tem que sofrer punição, né? Então a gente vê isso enquanto um problema, porque exatamente baseado em tanta dor, sofrimento, morte, guerra, baseado em quê? Nessa questão da busca da verdade. E tentar colocar uma religião como sendo a verdade absoluta, é que ele está falando dessa relação entre ciência e aquilo que vem realmente das tradições sociais. Ok? E aqui a gente vai constatar, né, que o número é a linguagem da ciência e que o mito é a linguagem da religião. Então, a relação entre as duas, ciência exata e religião, vai ser muito difícil, vai ser complicado. No meu ponto de vista, eu vou trazer um tema aqui que eu tive a oportunidade de conviver, inclusive com estudar com ele, o Dr. Amit Goswami, um dos maiores físicos quânticos do século, do mundo. Eu acredito que dentro da ciência da física, que a física quântica, ou seja, o estudo subatômico, através da tecnologia, dos novos equipamentos hoje não, há 100 anos quase, você já tem experiência da dupla fenda, que mostra realmente a interferência do observador com o elétron, né? Então, a não localidade, você vai ter uma série de experimentos, de equipamentos científicos validando algumas coisas que no mundo espiritual já são constatadas aí. Então, eu acho que enquanto a ciência também evoluindo enquanto equipamentos, uma série eu acho que a física quântica vai ser a ciência da espiritualidade, da religiosidade. Porque ela vai variar, vai validar em termos de energia, em termos de dimensões. Acho que a física quântica vai trazer muita resposta por aí, entre a relação entre ciência e religião. Ok? E aí, dessa jornada, ciência e religião, nós vamos falar, e universidade também, né? Nós vamos falar a relação universidade e igreja. Ao entronizar o conhecimento instrumental e torná-lo centro de tudo, as universidades florescentes transformaram vocações em profissões. Gente, eu acho isso aqui sério demais. Eu acho isso aqui, inclusive eu trabalho quando eu vou fazer trabalho de requalificação profissional, que eu chamo de requalificação vocacional, eu atribuo hoje que grande parte do sofrimento humano tenha sido transformar a vocação em profissão. Eu acho isso muito sério, as pessoas estão sofrendo demais. Eu entendo que isso seja realmente um sintoma da Revolução Industrial, e aí, por experiência própria, eu sou filho de alfaiate. Eu lembro que eu fui substituído, eu trabalhava no Banco Nacional em 1986, eu e mais 4 pessoas fomos substituídos por um computador. Então eu sofri o fruto da substituição tecnológica nos anos 80. E então, assim, eu tenho condição de falar porque eu passei pelo que as pessoas estão passando agora e vão passar numa nova onda. Eu acho que eu entendo, compreendo, meu ponto de vista, é que isso é efeito da Revolução Industrial. E nessa questão das universidades se apropriarem da formação profissional, e aí eu vejo que tem uma distorção realmente do que a universidade ela não deveria se apropriar de determinados cursos, de determinadas formações profissionais. Eu penso que não seja papel da universidade. E nós estamos vendo isso na prática acontecendo com desemprego em massa, com gente que faz universidade e não consegue colocação. Ela acha que fazendo um curso assim, o mercado, o marketing vende para ela que ela nunca vai ter, que ela vai ter, o mercado vai estar de joelho esperando ela. E não é, a realidade não se traduz nisso. Então, eu acho isso muito sério, isso tem adoecido as pessoas, essa questão da profissionalização da vocação. Isso tem matado as pessoas realmente. Eu acho que a universidade ela entrou num lugar, ela assumiu um protagonismo na formação profissional que não deveria ser o dela, minha opinião. O autor complementa aqui que no processo perderam-se de vista o propósito e o sentido da vida
enfraqueceu-se o foco sobre o humano enquanto humano, pois ele reduziu os seres humanos a instrumentos para o avanço do conhecimento deste mundo. Então, eu trato isso com muita seriedade enquanto um problema de causa e efeito dentro do ambiente da Revolução Industrial, essa apropriação da universidade de formação profissional para tudo quanto é tipo de profissão e para poder... e isso acabou se tornando uma nova religião. A religião do dinheiro. A religião do dinheiro é a religião do mercado. Né? Então, o mercado é o Deus. E aí o dinheiro é realmente o objeto de tudo aqui. Ok? Essa é uma perspectiva pessoal. E aí, falando dessa questão da universidade, eu achei muito interessante esse texto aqui, até para ilustrar ele, né? Então, a pessoa, se aqui ela se encontra na encruzilhada para buscar a verdade, e ela vai buscar na universidade seu crescimento, sua formação profissional, o que o autor traz aqui, né? Olha que frase interessante. São 4 anos para se obter uma formação universitária em média, e depois 40 anos são necessários para se recuperar delas. Cara, isso aqui é muito sério. E eu trabalhando na área da saúde mental e emocional, eu atesto que realmente essas plaquinhas aqui, estresse, desilusão, cansaço, desmotivação, realmente são sintomas que a pessoa vai levar para a vida toda. Porque eu acho que essa ilusão, que esse marketing que é colocado para a universidade, até porque, por exemplo, um dos fatores, você tinha, por exemplo, a universidade, um centro acadêmico, ele era constituído basicamente por educadores, a função educador. A universidade, a faculdade hoje, ela é uma empresa. Ela é tocada por um capital. Então, o centro da formação educacional hoje já não é o educador, ele é o empresário. Então, quem cuida da universidade hoje geralmente é empresário, não é educador. Estou falando de uma maneira geral, no sentido privado, ok? Bom, então a gente chega aqui nesse vídeo, a apresentação sobre as grandes religiões. Esse é um encontro introdutório. Nós vamos trabalhar com as 3 grandes religiões, que seria aqui para eu trabalhar nessa obra, primeiramente, com o hinduísmo, o budismo e o cristianismo. E o que a gente quer aqui, nesse trabalho aqui, é que realmente essa imagem seja real, que a gente possa conviver harmonicamente. E o objeto desse curso aqui, aprofundar dentro do hinduísmo, cristianismo e budismo, é trazer à luz realmente fundamentos, informações que vão enriquecer a jornada de qualquer um, a sua jornada. Né? Aqui, a ideia aqui não é te dizer qual caminho você deve seguir, qualquer religião é certa, aquela... Não. Jamais. O caminho aqui é apresentar realmente mais informações, mais conhecimento. E aqui, quando eu estou mostrando para vocês sobre essas 3 religiões, conversando harmonicamente, eu costumo falar que eu mesmo, eu tive a graça de poder, eu sou um iniciado dentro do hinduísmo, da escola Shuddha Dharma Mandalam, através do meu sensei Narayananda, o Dr. Ruge. Eu tive a oportunidade muito rica então eu convivo com os yogis, convivo com o hinduísmo, estudo hinduísmo, participo, sou iniciado dentro da tradição. Dentro do budismo, participo dos retiros, participo da escola Soto Zen como entusiasta, como um parceiro. Conheço grandes amigos, o monge Enjo Sensei do templo Taikandi aqui no Brasil, lá em São Paulo, Pedra Bela. Na comunidade zen budista, principalmente da escola Soto Zen, é fantástico, eu faço retiros de silêncio lá, adoro estar em contato com a comunidade budista, zen budista, e como hoje, como um sacerdote em formação, hoje eu estou como diácono na Igreja Católica Liberal, tive a oportunidade de conhecer essa comunidade de clérigos dessa igreja de origem apostólica, de tradição apostólica. Só que liberal, ela não está debaixo, ela não está vinculada à Igreja Católica Romana. Então ela não é protestante e nem é uma igreja cristã de pensamento liberal, baseado principalmente na teosofia, no conhecimento, no estudo das religiões, de todas as religiões, e conhecimento, filosofia, ciência e religião.
Então, a minha jornada, para falar dessas três religiões, eu quero deixar com vocês aqui que eu tenho propriedade para poder falar, não só como teólogo, mas como cientista da religião também, mas principalmente como um participante dessas religiões, um adepto, uma pessoa que tem simpatia, uma pessoa que honra essas tradições com muito carinho, com muito respeito. São grandes mestres que eu tenho com profundo respeito e admiração, e dentro das escolas, das religiões, do hinduísmo, do budismo e do cristianismo, essas são minhas principais fontes e referências. E aí eu agradeço você, então, por participar comigo dessa apresentação. Foi feito com muito carinho, com muito empenho. Eu busco muita qualidade, fontes seguras para poder trazer para você aqui. Esse é o meu estilo de trabalho, ok? Então eu agradeço, te encontro nessa jornada e quero que essa jornada seja realmente, traga para você muita luz, muito conhecimento e sabedoria, para naquela encruzilhada do seu caminho em relação na direção da verdade, que você possa encontrar a sua verdade e você realmente tenha êxito na sua jornada religiosa, ok? Até lá então, te encontro nos próximos vídeos. Tchau!